Eu comi bola aqui e não escrevi. 2. Eu acho que é Êxodo 2. É 2, né? Eu tô ouvindo ele falar, mas eu não tô. Eu acredito que eu tinha colocado, mas eu não coloquei. Êxodo capítulo 2, mas eu vou contar a história. A irmã Juliana ia me ajudar aqui na leitura, né? Pelo menos para você. Mas eu vou fazer lembrar a sua memória aí, ajudar a sua memória a lembrar a respeito dessa história. Né? É o exemplo de Moisés lá no Egito. A Bíblia diz que Moisés, ele teve um incidente, vamos chamar assim. Ele passou por uma questão muito séria quando ele foi, assim, não é nem desafiado, ele foi cutucado nas suas emoções, de tal maneira que ele se irritou com uma pessoa lá no Egito, um escravo, e acabou matando o egípcio. E ficou irado e tal. E depois ele se escondeu. A Bíblia diz que Moisés se escondeu. Ele matou o egípcio numa crise de raiva, de descontentamento. Evidenciou ali o quanto o seu caráter precisava de tratamento, precisava de ser moldado. Ele fez aquilo às escondidas. A Bíblia diz que após ele ter feito aquilo, né? Obviamente eu imagino que ele ficou com raiva do egípcio que estava judiando do seu irmão hebreu. E aí ele vai e mata o egípcio. E olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. E dá área. E ele começa acreditando que ninguém viu, né? Mas o Senhor estava trabalhando para estar moldando o caráter de Moisés. E aquele momento ele agiu exatamente evidenciando o seu desvio de caráter. O que tinha lá ainda no coração de Moisés? Tinha violência. O que tinha lá no caráter de Moisés? Tinha ódio. O que tinha lá dentro do caráter de Moisés? Tinha ira. O que tinha lá? Tinha intolerância. Moisés, ao matar o egípcio nessa crise de raiva, ele evidenciou aquilo que ninguém estava vendo. Amém, queridos? Por isso que é importante nós entendermos que caráter não é mostrado para as pessoas às claras. Ele é evidenciado em momentos escondidos ou quando somos testados. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Moisés, quando fez aquilo, ele maquiou o seu caráter, porque até aquele momento Moisés andava como uma pessoa até bem, vamos chamar assim, um bom homem que vivia no palácio, né, do faraó, um homem capaz de ser confiável, um homem capaz até de ser líder do povo de Deus, porque o Senhor já vinha falando, né, colocando isso no coração de Moisés, com certeza. E a palavra do Senhor mostra que essa atitude dele mostra que ele vivia mascarando o que tinha dentro dele. Amém, igreja? Agora cá para nós, em se tratando de nós também, como igreja do Senhor, costumamos maquiar os nossos desvios de conduta. Nós costumamos também, perto dos irmãos, né? Nós costumamos mostrar aquilo que outros gostam de ver. A gente costuma mostrar atitudes, jeitos, né? Nós somos hiper bonzinhos, nós somos, né, pessoas respeitáveis, nós somos pessoas educadas, né? E inclusive na frente dos pastores, então, nossa, o crente até fala em línguas, né? Fala frases bonitas, né, ligadas a Deus, a palavra e etc. Nós costumamos também maquiar, né, os nossos desvios de comportamentos. Por isso que eu digo que quando estamos assim em acampamento, é muito bom, porque o Senhor começa a mostrar que há esses desvios de comportamento, esses desvios no caráter, que precisam ser moldados. E isso está em cada um de nós. Obviamente
Quando nós entendemos isto e caminhamos em santidade com o Senhor, fica mais fácil o Senhor mostrar para nós e trabalhar nas nossas deformações. Amém, igreja? A segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que sobre os exemplos de desvio de caráter que prejudicam a nossa vida na igreja do Senhor. Aí eu vou dar o nome deles agora. Amém? Vai se identificando aí. Um desvio de caráter que é evidenciado na igreja do Senhor. Ciúme. Se enciumar do outro ou de alguma coisa, A bateria, o teclado, a guitarra, o baixo, se enciumar de uma pessoa que tem relacionamento com você. O ciúme tem sido um desvio de caráter na igreja do Senhor, que tem causado muitas angústias, muitos problemas, tem atrapalhado a caminhada cristã de cada um de nós, tem feito com que nós fiquemos muitas das vezes aquém, de receber a bênção, de receber um mistério de Deus, de sermos mais usados, porque Deus não pode confiar-nos responsabilidades e coisas do seu coração que Ele gostaria, porque ainda reside em nós esse desvio de caráter que é o ciúme. Estamos sempre no pedestal da insegurança e o Senhor quer nos tratar, viu, amados? Outra coisa é a inveja. Eu invejo o meu irmão, eu invejo o dom do meu irmão, eu invejo o talento do meu irmão, eu invejo o sapato do meu irmão, eu invejo o cinto de couro de cowboy do meu irmão. Duvido se tem algum de couro de verdade aqui. É de verdade, irmão? Vou invejar. Eu invejo isso e aquilo outro. Isso é um desvio de caráter. Isso não é uma coisa boa. Isso não faz parte, do crente que foi transformado pelo poder do Senhor. E o Senhor quer moldar-nos. Ele quer tirar isso aí. Ele não quer que você conviva com isso e ache que isso é normal. Ele quer mexer na sua vida. Ele quer mostrar, pôr um espelho diante de você e falar para você: olha, isso precisa ser tirado, isso está atrapalhando a sua caminhada. Outra coisa é o egoísmo, é outro desvio de caráter. Egoísmo que muitas das vezes, queridos, nós temos podido ver aqui. É muito triste isso, Nós somos egoístas todas as vezes que a gente não lembra do outro. E a gente vê às vezes isso na fila para comer. Às vezes a gente vê isso na hora de você pegar aquele seu prato, aquela sua sobremesa. Você não lembra que o outro está vindo atrás. Isso é um desvio de caráter. E nós podemos ver isso aqui. Pessoas que comeram muito, comeram demais e não lembraram do outro. Só pensaram em si. Isso é uma deformação do nosso caráter. E o Espírito Santo quer tratar isso. Quer que a gente olhe para o outro. Quer que a gente lembre da necessidade do outro. Quer que a gente lembre daquilo que o outro também precisa. O Senhor quer trabalhar isso em nós. Amém, igreja? E é como igreja, como família de Deus, que o Espírito Santo quer moldar. Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Outra coisa, que é desvio de conduta, desvio de caráter, é o orgulho. Eu não cedo. Eu errei, mas eu sustento meu erro, porque eu não posso me mostrar fraco. Eu não aceito que outros vejam a minha fraqueza. E aceitar que eu errei significa
né? Para mim, que estou com esse desvio de conduta, desvio de comportamento, desvio de caráter, na minha cabeça, aceitar que errei, reconhecer que errei, pedir perdão, significa que eu estou perdendo, significa que eu estou diminuindo, e isso é ruim. O Senhor deseja trabalhar isso em nós. O Senhor deseja quebrar o nosso caráter, moldar, sabe? Lapidar, pegar o martelinho, né? Aquele martelinho que o escultor esculpe sua obra de arte. O Senhor quer usar, né, esse martelinho dele para moldar estas áreas da nossa vida que estão prejudicando a nossa caminhada. Eu quero dizer para você que esses desvios, eles te fazem sofrer. Esses desvios não acrescentam coisas boas na sua vida. Esses desvios te tornam infeliz. Esses desvios estão roubando a sua vida. E o Senhor quer te fazer uma pessoa mais feliz. Por isso Ele preparou esse acampamento para você ser moldado, para você ser mexido, para aquilo que é errado ser mostrado no espelho, refletindo tudo isso para você poder entregar para Ele. Amém, igreja? O orgulho é uma coisa muito séria, faz parte de um desvio de caráter. E olha, queridos, é um negócio que acontece às vezes desde a nossa infância. Advém muitas das vezes de supervalorização. Às vezes da criança, quando os pais supervalorizam, colocam a criança como o ápice de toda a atenção, a criança é o Deus da casa, da vida, enfim, mas também ele acontece e cresce e se prolifera e se firma quando acontece ao contrário. A criança é desprezada, a criança é colocada de lado, né? Ela é sempre comparada com o menor, com o que fez, não, tá vendo, olha, ou então comparada com o muito superior, e ela sempre fica abaixo de. Então ela vai criando para ela paredes de proteção. E essas paredes de proteção chamam-se orgulho. Isso é um desvio de caráter. E ele não vem sozinho. Ele é acompanhado. Ele anda de mãos dadas com outro desvio de conduta, que é a falta da disciplina, que é a rebeldia. Então são paredes que a gente levanta na nossa alma contra qualquer pessoa que ameace a nos ofender de novo. Ou no caso daquele que foi super valorizado, né? O que acontece? Levanta paredes, né, para se proteger, para não ser tirado do pedestal. Nós vemos muito isso, né, nas competições aqui, nas gincanas. Por que dá briga as gincanas? Fala para mim. São desvios de caráter. São desvios de comportamento. Porque nós queremos sempre ser o centro das atenções. Nós queremos sempre ganhar. E muitas das vezes, isso é evidenciado na igreja, mas está guardado dentro de nós uma história de humilhação, uma história de desvalorização, uma história desequilibrada de supervalorização. Tipo, a criança faz tudo o que quer. Por isso, pais que me ouvem, disciplinem seus filhos. Não estou falando de vara, não. Eu estou falando de mostrar para eles que o mundo não é colorido, que o mundo é difícil, que aquilo que você supre, né, a ele pode não ter lá fora. Então você precisa saber dizer não. E dizer não é amor. Porque depois essa criança vai sofrer como um jovem, uma jovem, uma mulher, um homem. E essas atitudes
São desvios de caráter que vão acompanhar a vida daquela pessoa. E vão prejudicar o seu relacionamento na igreja, na sua casa, no trabalho. É muito sério. Porque todas as vezes que você for ameaçado, você vai reagir. E o Espírito do Senhor diz para você, Ele está aqui para mostrar esse espelho para a tua vida e você ser liberto, porque o primeiro passo da nossa libertação é reconhecer quem somos, e é isso que o Espírito Santo vai mostrar aqui, está trazendo a ministração para o seu coração, para o meu coração, para estar colocando diante de nós um espelho para nós nos enxergarmos, amém? Do jeito que verdadeiramente somos. Tá? Outro desvio de caráter é o perfeccionismo. É tanta perfeição. Queridos, o mundo é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Não existe ninguém perfeito aqui na terra. O único perfeito que habitou nesta terra foi Jesus Cristo. Amém. Mas Ele próprio teve que conviver com imperfeições. Ele próprio. Dos 12 dele, para não dizer a maioria, deu problema para ele. Ele só tinha 12 pessoas para dirigir, guiar, ensinar, né, formar. E os 12 praticamente deram problema. Mostraram os seus desvios de comportamento, os seus desvios de conduta. Então não dá para sustentar o perfeccionismo. Quando você se vê, né, querendo fazer coisas muito perfeitas e cobrando do outro e brigando com o outro, né, começa a apertar o botão de pausa. Pausa para pensar, tem coisa errada. Eu não sou perfeita. O mundo não é perfeito. Eu tenho que ir devagar. E o Senhor vai nos ajudando à medida que vamos entregando a Ele as nossas deformações. Amém, igreja? Amém. Desequilíbrio emocional. É aquelas pessoas que qualquer coisa choram. Ou qualquer coisa gargalham. Vivem dando gargalhada do nada. Às vezes vive chorando. De qualquer coisa está chorando. Chora por qualquer coisa. São desvios de caráter. São problemas emocionais. Desequilíbrio emocional. Ou então, murmura de tudo. Reclama de tudo. Nada tá bom. Eu estava falando com o irmão Eduardo aqui sobre algumas reclamações que vêm a ele, né, a respeito de alojamentos, disso e daquilo. Eu disse para ele, querido, não se preocupa, fica querendo atender a tudo isso, não, que nós não estamos na nossa casa, viu? Nós estamos num lugar afastado da nossa cidade, né? Lá onde a gente vê no nosso bairro, estamos longe do nosso lar, né? Então é natural e até obrigatório que aqui seja diferente. Faz parte. Entendeu? Aqui é diferente. Se lá você não anda de blusa, aqui você está tendo que pôr blusa em pleno verão. Aleluia! Se lá você dorme em colchões de penas de ganso, aqui você dorme com ganso. Sentiu? Sim. Entendeu? Então não dá para você ficar atendendo a gregos e troianos. Vai parecer, acalme. Tranquilo. Avisa para a pessoa que ela não está na casa dela. É assim, gente. A gente dá aquela esticada para ficar bem. Viu? Essas coisas de a gente estar sempre, sabe, querendo, murmura por tudo. Não tem. Só são 3 dias agora. Era 4, agora só são 3 dias. Você vai ter que me suportar. E eu a você. Só 3 dias. O amor do Senhor. Isso é o apóstolo Paulo que diz. Suportai-vos uns aos outros em amor. Viu? Por causa das nossas diferenças.
Então, nós vamos ter que nos suportar em amor. Vamos ter que suportar diferenças do dia a dia aqui, né? Exatamente porque para que o nosso dia neste lugar seja uma bênção, que aproveitemos o melhor do local, amém, o melhor da festa, o melhor do evento e não o pior. Amém? Se você passou por alguma dificuldade, deleta, apaga. Amém? Apaga, deleta, em nome de Jesus. Fica só com as coisas boas. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Em nome de Jesus Cristo. Se você não gostou do picadinho, amanhã tem feijão. Olha os cowboys se manifestando. Jesus perdoa, porque não é por ti, é pelo feijão. Vamos orar, vamos orar. Senhor, tem de misericórdia. Mas vamos voltar no desvio de caráter, né? Nós falamos do desequilíbrio emocional. Nós falamos agora, queridos, atitude defensiva. Eu estou sempre me defendendo. Tem hora que não dá. Tem hora que você tem que dar a mão à palmatória. Eu passei por isso. Quantos aqui apanharam de palmatória? Oh, só estamos nós. Eu, Eduardo. Não é do meu tempo, não. O Sérgio e o irmão lá. Palmatória. Antigamente era assim, o pai mandava abrir a mão. Não é do meu tempo, não. Pegava a escova de sapato. Sabe aquela escova que engraxa sapato? Aquela escova de sapato. Abre a mão. Abre a mão, Juliana. Vamos lá. Abre a mão. E a gente com medo fechava. Abre a mão que vai doer mais. Vou dar nos dedos. Vai dar nos ossinhos. Aí. Ah! Desvio de caráter. Tomar palmatória? Não. Desvio de caráter. Ficar sempre na defensiva. Ficar sempre se defendendo. Não. Tem hora que tem que dar a mão à palmatória. Tem hora que é importante eu e você dizer: você tem razão, eu errei. Tá aqui, olha. Pode bater. Aleluia. É assim, gente. Dar a mão à palmatória. Esse negócio de ficar sempre com atitude defensiva é errado. Isso chama-se maquiar as suas deformações. E olha, eu te dou uma péssima notícia. Nunca vai ser tratado o indivíduo assim. Porque ele está sempre se maquiando. Nunca erra. Nunca faz aquilo que realmente, né, mostra, põe a cara para bater. Você não pode ser tratado. E Deus deseja trabalhar essas deformações em nós. Ele tem coisa muito melhor do que esse desvio aí. Amém? Falta de disciplina, que é a rebeldia, que nós já comentamos aqui. Esses desvios de caráter são parte da nossa natureza humana. Costumamos não aceitar que existe em nós. Você já ficou surpreso com alguma coisa que uma pessoa dissesse a respeito da sua personalidade, do seu caráter, da sua conduta, e dissesse para você: você é assim? E você falou: eu? Quantos aqui já ficaram surpresos? Era para todas as mãos levantarem, né? Amém. Glória a Deus. Eu muitas vezes. Eu sou assim? Imagina! Eu! Nós estamos sempre achando que não somos. E o Senhor deseja que nós paremos de nos esconder. Amém? Nós devemos aceitar aquilo que é desvio na nossa vida, né? E o pior, além de não aceitarmos, nós maquiamos. Então eu sou iracunda. E aí eu mostro pro meu irmão: ai, filhinha, ai, amada, tão bonitinha. Mas na realidade, eu sou iracunda. Eu quero matar a irmã. É só exemplo, viu, amada? Ora mais, né? Entende, gente? Nós, além de não aceitarmos o desvio, nós queremos maquiar o desvio, esconder-nos, né?
quanto mais nós escondermos, menos somos tratados e libertos. Quanto menos nós assumimos, mais dor atraímos para nós e para os outros que estão ao nosso redor. Porque quando nós aceitamos aquela deformação, não aceitamos dizendo quero ficar comigo, mas assumimos que temos para o outro, para os outros, as pessoas vão nos ajudar. Principalmente se é dentro de um relacionamento mais chegado. Se é numa equipe de trabalho lá na igreja, se é no ministério lá na igreja, né? Se é no corpo de obreiros, de intercessão, né? No departamento infantil, no grupo de levitas, enfim. É mais fácil ajudarmos aquele que já disse, eu tenho essa fraqueza, me ajude. Porque muitas das vezes nós não aceitamos, né? Mas quando aceitamos, alguém acende a luz de alerta. Sabe aquelas coisas daquele cutucão? Vigia. Ei, se controla. Está acendendo a luz para você. Isso é muito bom. Então nós precisamos deixar de maquiar os desvios de caráter. Quanto menos assumirmos, mais dor atraímos. Cristo nos chama para sermos transparentes e buscarmos sua ajuda. Amém? Ele nos chama para sermos transparentes. É aquilo que você vê, é aquilo que é. E aquilo que você não vê, mas vai ser evidenciado. Você não vai ficar se escondendo, você não vai maquiar, mas você vai assumir. E você vai buscar a ajuda do Senhor. Eu ouvi uma ilustração, uma história contada por um pastor, de um outro pastor, né? Que foi convidado a ir a um programa de TV no Pará. E era um programa de TV muito assistido, né? De altíssima audiência. E esse pastor, junto com um monte de outros convidados ali que não eram cristãos, ele foi desafiado a acessar um site pornográfico por alguns segundos. Tá? Se ele fizesse isso, ele foi desafiado a fazer isso e ele ganharia R$1 milhão. E desafiaram a ele dizendo, né? Você acessa por alguns minutos em rede nacional um site pornográfico e você vai ganhar R$1 milhão. Graças a Deus ele disse não. Mas os pastores que contaram isso, esses pastores disseram assim, meu Deus, puseram a mão na cabeça. Quantas vezes, Senhor, misericórdia, de graça, ninguém me ofereceu R$1 milhão. Eu não consegui dizer não. Entende? Muitas das vezes nós queremos nos esconder, maquiando a nossa fraqueza. E o Senhor nos põe à prova, que é essa terceira coisa que eu quero compartilhar com você. Deus, Ele vai provar o meu e o seu caráter. Diga, eu quero. Ser provado. Não quer não, irmão? Vou pôr você para falar sozinho? Não. Deus prova o nosso caráter. Amém? Gênesis 39. Gênesis 39, de 7. Gênesis 39, do versículo 7 a 9. A irmã Juliana vai ajudar aqui.